Quem nunca sentiu medo? Um sentimento que pode nos levar a correr e até paralisar. Uma sensação que pode representar um simples receio ou se tornar uma fobia. E para algumas pessoas, só de imaginarem passar por determinada situação já é desesperador. No Eureka de hoje vamos falar da diferença entre medos e fobias, além de mostrar como tratar esse transtorno. Essa daí não é peçonhenta não, né, Camila? Eu espero que não, mas é melhor ter cuidado. Imagina deixar de conviver com a natureza para não dar de cara com algum inseto, dar adeus à vida habitual por causa de alguma fobia. Será que tem gente que faz isso? Eu tenho uma fobia com répteis, assim, que eu já tentei fazer uma terapia para tratar, mas não consegui. Eu não vou, a passeios tipo cachoeiras, sítios, porque não dá certo. Tenho medo de barata, muito medo de barata. Fico assim apavorada, eu vejo uma, acho que está em mim, eu já começo a olhar assim pro meu corpo, já fico arrepiando, tem medo, gastura, pavor, tudo junto. Eu chamo os vizinhos, primos para matar para mim, sabe? Porque eu tenho muito medo assim de matar. Já passei vergonha de entrar no banco assim e ter uma barata na porta, entrar correndo, gritando, todo mundo olhando para mim. Já passei muita vergonha por causa disso. Medo de cair do alto, medo de avião também. De cair de avião. Sempre voei, mas dá aquele frio na barriga, né? Para a gente poder definir bem a fobia, né, seria interessante a gente fazer a diferenciação entre medo e uma fobia, né? Medo, todo mundo tem medo, né? Todo mundo, e o medo é extremamente necessário, né, na vida da gente, em função de nos proteger, inclusive, dos riscos que nós corremos, né? A fobia, ela tem essa conotação do medo, entretanto, ela vem numa perspectiva exacerbada, né? Ela é exagerada em relação ao objeto que causaria esse medo. Então, uma questão importante de definir, de entender, é que quando a gente fala de fobia, nós não estamos falando de um medo generalizado, nós estamos falando de um medo localizado num determinado objeto, né? Então, a fobia, diferente de uma crise de pânico, que às vezes vem sem nenhum objeto específico, né? A fobia, ela tem um objeto específico, ela tem o objeto ao qual o sujeito localiza o seu medo. Então, medo de elevador, medo de altura, medo de um animal, né? Então, esse objeto ele é definido ali, né, dentro dessa dimensão desproporcional ao risco que ele impõe realmente ao sujeito. Para Sara, não há dúvida. Se tiver alguma aranha no caminho, o programa do fim de semana pode mudar a qualquer momento. Ela sofre de aracnofobia, que é um medo exagerado de aranhas. Eu acho que desde quando eu me entendo por gente, porque eu não lembro. Desde novinha eu tenho esse medo que é extremo. Eu não sabia que era uma fobia, eu pensei que era só medo mesmo, mas depois que eu assisti um documentário, que foi não tem muito tempo, que eu percebi que realmente é uma doença, pelos sintomas também que eu apresento. Minha pressão cai, eu nunca cheguei a desmaiar, mas eu quase cheguei a desmaiar. Eu começo a suar frio, eu começo a tremer, eu não grito nem nada. É diferente de medo, quando a gente vê uma coisa a gente grita e tal, eu não consigo, eu paraliso na hora. A origem nem sempre é identificada facilmente. Quem sofre de alguma fobia vê o medo crescer, enquanto o mundo concreto fica pequenininho. O sintoma, ele sempre está relacionado a uma forma do sujeito de dizer. Então, provavelmente esse objeto fóbico, ele estará relacionado de alguma maneira, ele se associa a algo que esteja relacionado à origem desse sintoma, né? Então, talvez a uma experiência anterior, talvez a uma condição específica em que ele se encontra com esse objeto. Então, a escolha desse objeto, ela é uma escolha que, de alguma maneira, esse objeto, então, ele representa algo. E aí, essa decifração, né, do que este objeto significa, só pode ser feito num processo terapêutico mesmo. As pessoas podem ter várias fobias, vários tipos de fobias, que são muitas vezes aprendidas até. A gente tem, quando criança, muitas fobias são aprendidas principalmente quando
na época da infância. Então, por exemplo, fobias de agulha, de injeção, de médico, fobia de animais. Então, e a pessoa também pode aprender vendo. Então, quer dizer, ver o pai ou a mãe que tem, na hora que dá uma trovoada, começa a chover, entra naquele medo, né? A criança vendo aquilo também, ela aprende por modelagem. Então, ela vai desenvolvendo de determinados medos. À medida que ela vai, então, se expondo a situações de intenso estresse, ela pode também desenvolver outros tipos de fobia, né? Maria Eduarda tem courofobia, que é a fobia de palhaços. Experiências que podem ser alegres para algumas pessoas, para ela, muitas vezes são terríveis. Foram meus pais que perceberam que eu era criança e toda festa que eu ia, shopping, McDonald's, que tinha um palhaço, eu chorava desesperadamente. Na verdade, eu sempre tive medo de pessoas fantasiadas. Então, tipo assim, se eu chegava no shopping para tirar foto com o Papai Noel, não rolava. Mas o palhaço, eu sempre, até hoje eu olho e eu fico assim, desnecessário. O problema é mais comum do que se imagina. Sabia que um monte de gente famosa já admitiu publicamente algumas fobias? Robert De Niro tem fobia de dentistas. Johnny Depp sofre de courofobia. Dá para acreditar? Nicole Kidman tem pavor de borboletas e Renata Sorrar de pássaros. Madonna diz ter fobia de trovões e Vanessa Camargo de altura. Segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, algumas fobias são mais comuns. Entre elas, podemos citar as seguintes: a acrofobia, que é o medo exagerado de altura; a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados; a fobia social, que é o medo de gente ou de falar em público; a hematofobia, que é o medo de sangue, feridas e injeção; a monofobia, que é o medo de ficar sozinho; a nictofobia, que é o medo da noite ou do escuro, e a tanatofobia, que é o medo da morte. Para muitos especialistas, a superação da fobia pode ser feita através do enfrentamento. E nessas horas é melhor não olhar para baixo, ou melhor, perder o foco. Nosso subconsciente pode reservar muitas surpresas, e aí que a ajuda profissional é recomendada. Dona Nivalda morria de medo de ficar em locais fechados. Hoje, fica mais confortável caso tenha que enfrentar alguma situação. Para ela, foi fundamental poder contar com o apoio de alguém disposto a caminhar ao lado de quem sofre com o problema. Eu não entrava no elevador. Às vezes eu tinha uma consulta no 10º andar, eu subia de escada e o meu marido ia atrás de mim, coitado. Lá em casa, né, tem elevador, aí tem elevador e eu colocava a mercadoria, as coisas que eu comprava dentro do elevador, apertava o meu andar, subia de escada, chegava lá, pegava a mercadoria, as coisas que eu tinha comprado. O tratamento inicialmente, hoje a gente tem dois modelos de tratamento. O tratamento pode ser medicamentoso e o tratamento de psicoterapia. O tratamento ideal, para a maioria dos casos, quer dizer, o tratamento mais eficaz para a maioria dos casos seria a combinação de remédio, a psicofarmacologia e a psicoterapia. Então, mas nem todo mundo vai precisar de tomar remédio porque tem uma fobia. Uma boa parte dos pacientes podem superar a fobia apenas com intervenções de psicoterapia, ou seja, algumas psicoterapias de exposição-prevenção, algumas psicoterapias onde ele vai sendo dessensibilizado daquele medo. Como que funciona isso? Ele vai aos poucos, ou mesmo com a ajuda do próprio terapeuta, enfrentando aquelas situações até que ele perca aquele medo. Quando a gente tem, né, acho que a medicação ela é sempre um recurso, né, assim, que a gente tem que avaliar a necessidade, e um recurso que pode ser auxiliar, que pode ajudar, né, no tratamento, sobretudo quando o sujeito está tomado muito por uma ansiedade muito grande, por essas impossibilidades que ele se vê aí quando ele está tomado por esse sintoma. Mas a gente sabe que a medicação apenas, ela não
resolve a situação. Ela ajuda, muitas vezes, a amenizar alguns efeitos desse sintoma, sobretudo com relação à fobia, o nível de ansiedade, né? E às vezes impedindo o sujeito de se alimentar bem, de dormir bem, né? Tem toda uma questão aí que vai paralela. Mas o tratamento em si, ele não pode ser reduzido à medicação. A fobia não está na gente, não. A fobia não está na gente, não. É um medo que, sabe, que você não consegue controlar. Eu já estava tendo fobia de várias coisas. Lugar fechado, eu não ia num teatro, não ia no show, mas não ia de jeito nenhum. Avião, não entrava, deixei de viajar muitas vezes por causa de medo, né, do avião. Hoje não tem problema mais. Depois do tratamento, já não tem problema. Já fui para a Europa, já fui para os Estados Unidos, Las Vegas. Espero que você tenha curtido o programa. E tenha coragem. Entre em contato conosco pelas redes sociais. Até mais. Tchau!